Vamos começar hoje a nossa aula de intercessão. A nossa aula hoje, eu adiantei para alguns ontem que ficaram até o final. Hoje nós falaremos sobre as armas da nossa milícia. Amém? As armas da nossa milícia são poderosas em guerra, aleluia. Amém, queridos? E hoje nós vamos começar falando de um tema que não está no livro. Eu fiz questão de não escrever isso, porque eu acredito que é algo que tem que ser gerado em você e não ser a minha visão sobre isso, amém? E o que é isso, Felipe? Isso é a base de toda a intercessão. Isso define o que é interceder, isso vai definir se você tem, assim como foi perguntado ontem, se você tem o chamado, se você não tem o chamado. É, isso é o que levou Jesus a estar no meio de nós durante o período que ele esteve aqui. E essa arma de adoração, essa arma de intercessão maravilhosa vai ser revelada nessa aula, amém? Eu vou esperar mais um pouquinho para contá-la para vocês. Queridos, falando sobre armas da nossa milícia, eu quero falar como eu vejo e como eu acredito que deve funcionar a intercessão e os intercessores. Ah, eu acho que depois de um filme que foi largamente difundido aqui no Brasil, a maioria das pessoas devem conhecer o BOP. O BOP é uma divisão de elite da polícia que, quando eles chegam para resolver. Tá? Não estou falando que eu concordo com a forma, não estou dizendo que é a mais adequada, mas eles chegam e resolvem a situação. Então, queridos, eu quero dizer que a intercessão precisa ser como um BOP. Você chega e você resolve. Como que você chega e você resolve? Porque a tua oração vai ser respondida e você vai entrar para resolver a situação. O BOP é acionado em situações extremas, amados. Né? Quando já não há mais negociação, já não há mais o que a polícia normal possa fazer, o BOP é acionado. Então pense comigo. Você, como intercessor, dentro de uma igreja, dentro de um grupo, dentro da sua casa, quando você entra para resolver, você entra para acabar com o inimigo. Então você tem as tuas armas de oração, você tem as tuas armas de guerra, a tua estratégia, você sabe como agir, você sabe o que o teu inimigo pensa, você sabe como ele vai funcionar, e você vai chegar e vai desarmar toda a estrutura que ele armou, você vai literalmente desbaratar toda aquela ação que ele estava formando, e você, com um conhecimento que você já tem, e com a revelação do Espírito Santo, vai agir de uma forma cirúrgica em realmente fazer com que toda aquela ação que estava sendo formada pelas trevas seja encerrada e vocês saiam vitoriosos. Amém? Então, a partir de agora, tenha em mente, você é tropa de elite. Amém? Nós estamos no exército de Cristo, mas os intercessores são a tropa de elite. Todos devem orar, mas os intercessores não param jamais. Todos podem interceder, mas os intercessores estão em constante intercessão. Então vocês são a tropa de elite do exército de Cristo, e como tropa de elite do exército de Cristo, vocês mantêm o constante treinamento, a constante guerra, vocês mantêm o cérebro, o espírito, a alma ativos em Cristo, para que vocês possam exercer a melhor forma de acabar com a batalha. Ah, eu vou usar uma estrutura de culto para ficar um pouco mais visual o que eu estou querendo transmitir para vocês. Pensa assim, querido, o culto está acontecendo. Você, como intercessor, vai chegar no culto, você vai estar intercedendo pelo culto, por salvação, por cura, por libertação, para que o pastor consiga transmitir a palavra de uma forma clara, que as pessoas recebam aquilo que o Espírito Santo tem para elas naquele dia, que não haja empecilho, que não haja ruído na comunicação, que Satanás não tente distorcer as informações que o pastor está liberando, que a adoração consiga conectar as pessoas a Deus. Você está ali intercedendo, orando pelas pessoas, orando pelo culto. Queridos, a intercessão, ela tem que ser
efetiva, porque você pensa assim, a adoração está acontecendo. E digamos que na tua igreja tocam 5 músicas. Primeira música parece que ficou meio mais ou menos. O povo parece que não está assim. Nossa, né? Parece que eles estão escutando uma marcha fúnebre, né? Não sei, talvez só na minha igreja acontece essas coisas, né? Que o povo da adoração tá lá, e o povo tá assim. Queridos, é, isso é uma coisa natural? Não. Por que que não é uma coisa natural? Porque seria natural se a adoração, o time de louvor, tivesse no mesmo ritmo que o povo. Então, peraí. Aí, de repente, você vê que não é um. Tem uns 4, 5 que estão nessa mesma situação. De repente, tem uns 10. De repente, você vê metade da igreja. Metade da igreja está adorando, levantando as mãos, glorificando e se entregando, e a outra metade está assim. Cada um pode adorar do seu jeito, queridos. Mas agora você imagina numa música agitada, a pessoa. Algo não está certo. Ou a pessoa está passando por uma situação pontual na vida dela, ou algo na igreja não está bem. Segunda música. O louvor continua da mesma forma, nada muda. Parece que mais pessoas apagaram a chama, deixaram de dar vivadas e menos pessoas estão glorificando. Terceira música. A igreja inteira está naquele mesmo marasmo. Chega a dar uma tristeza de olhar para o povo. Mas, querido, se tem 5 músicas, foi 3, e você tá aqui olhando esse povo fazer isso e pensando com você. Jesus, o que que tá acontecendo? Na quarta música você fala, talvez seja um ataque sobre a igreja. E você começa a orar. Durante o teu período de oração, a quarta música aconteceu. Na quinta música, o povo começa a receber. E quando o povo começa a receber, o louvor acabou. E qual que é o papel do louvor, queridos? Um dos papéis do louvor é preparar a alma das pessoas, porque a música ela trabalha muito dentro da alma, é trabalhar a alma das pessoas para a recepção da palavra. Então as pessoas elas foram quebrantadas durante o louvor, os corações que estavam endurecidos foram amolecidos, o Espírito Santo veio, ministrou, falou, trouxe aquele momento para que a pessoa sente e receba a palavra. Se isso não acontece durante o louvor, a palavra toda vai ser pancadaria, vai ser difícil. O pastor vai estar guerreando para tentar entender o que está acontecendo, tentar liberar a palavra, vai estar tentando explicar e às vezes, como ele está saindo fora daquilo que era o sermão dele, ele acaba se enrolando e aí a guerra dos intercessores para que a palavra flua começa a intensificar e cara chega ao final do culto nada. Felipe, não tem um ministério de intercessão, não intercedo na minha igreja. Vamos para um exemplo da casa, né? Então, você vê que teu filho começou a não ir na igreja. Você pensa, nossa, ele tá cansado. Você vê que de repente ele, além de não ir da igreja, começou a escutar umas músicas do mundo. Felipe, você é contra a música do mundo? Eu sou contra qualquer coisa que não adore a Jesus. Ou adora Jesus ou adora outra coisa. Então é difícil, sabe? Se vocês quiserem, depois a gente conversa sobre isso. Mas é complicado falar sobre música. Mas vamos falar lá que o cara começou a escutar umas músicas que né, denuncia a quem adora. Você começa, Jesus, o que será que está acontecendo com meu filho? De repente ele aparece com uma moça que você nunca viu. E essa aqui é minha namorada. E você fala, como assim tua namorada? Não, a gente se conhece, tem um tempo e tal. Aí você pensa, acho que meu filho está se desviando. Poxa, querido, você acha que o seu filho está se desviando? Nessa altura da vida ele já se desviou?
O intercessor ele tem que ser efetivo. Na primeira música, ele, na verdade, ele já começa a orar antes do louvor começar. Para que quando o louvor comece, a guerra já esteja ganha e o louvor flua. E ele possa só fluir junto com o louvor. Primeira não ida do filho para a igreja, o joelho vai para o chão. Segunda, vamos conversar. O que está acontecendo, filho? Queridos, agora nada a ver com intercessão. Segredo, que não é segredo, mas todo mundo sabe, ninguém pratica, de qualquer relacionamento, marido e mulher, pai e filho, líder liderado, pastor pastoreado, chefe e funcionário, comunicação. Chega e abre, conversa, explica, expõe o que você está sentindo, pergunta o que está acontecendo, ok? Para pessoas que estão com alguma situação nas suas casas, amém? Deus manda dizer, continua, persista, não desista. Deus que prometeu, Deus que cumpre, amém, queridos? Não sei quem que está escutando isso, mas o Deus que te prometeu é o Deus que vai cumprir, amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Então, a comunicação ela tem que ser antes. Quando você vai surge uma situação dessa, não adianta você falar com o teu filho, confrontar ele, a hora que a namorada já está dentro da tua casa. Você vai ter que conversar e a conversa vai ter que ser outra. Você vai ter que dar limites para ele. Mas a conversa do que está acontecendo, porque ali já aconteceu, é lá atrás. Na primeira não ida, na segunda não ida. Eu fui adolescente, aconteceu isso na minha casa. Minha mãe tinha as estratégias dela que um outro dia ela conta para me levar para a igreja, para que eu não deixasse de estar ouvindo a palavra. E louvado seja o nome do Senhor, isso me livrou de muita coisa, também para um outro dia. Mas se não fosse as idas que minha mãe me fazia aí, é, talvez hoje eu não estivesse aqui, né? Então, intercessor, tropa de elite, age antes mesmo que a coisa aconteça, ok? Nós nos antecipamos, e essa antecipação pode acontecer de duas formas. Primeira, pelo natural. Essas formas que eu dei são formas naturais, ok? Então você sabe que vai acontecer alguma coisa, você sabe que vai ter o culto, você sabe que vai ter a adoração, você sabe que vai ter uma palavra. Ah, o teu filho já anda meio estranho, estou colocando o filho aqui, queridos, como um exemplo, ok? Mas tua mãe, teu pai, teu tio, tua prima, enfim, tá meio estranho e você, antes que a coisa aconteça, você já começa a orar. Teu filho ainda não tá estranho, ora já por ele, porque principalmente quem tem filho aí no período da adolescência, que acontece ali dos 12 aos 18, é um período complicado, né? Complicado assim, enfim, não é o foco da aula, né? Então, antecipa. Minha mãe orava pela minha esposa desde que eu era criança, e eu lembro disso, eu achava ridículo, porque eu era uma criança, e, né? E eu louvo minha mãe, louvo a Deus, porque ela fez isso, e hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, abençoada, que tem sido minha mais que esposa, minha amiga, minha cooperadora, né? Não falo isso só porque ela está aqui, mas é verdade. Amém? Então vamos falar sobre a primeira arma que não está na apostila, não está na apostila. Por isso é necessário que vocês estejam anotando. Amém? Essa arma vocês vão falar, Felipe, isso não existe, isso é outra coisa. Não, queridos, é uma arma de guerra, eu tenho testemunho. Amor. O amor é uma arma extraordinariamente poderosa, ok? Então escreve aí no seu caderno, amor, grifa, risca, faz quadradinho, coraçãozinho em volta, marca, porque o amor transforma as vidas. O amor liberta, o amor cura. Foi o amor que trouxe Jesus à Terra. E eu vou perguntar para vocês, respondam aí para vocês mesmos, ok? Jesus amou a todos nós, sim ou não? 5, 4, 3, 2, 1. Não foi por amor a nós que Jesus veio para a terra, queridos. Ok? Se você falou que Jesus nos amou, não. Deus nos amou. O Pai amou a nós e o Pai entregou o Filho. Porque o Filho ama o Pai, o Filho se sacrificou. Ok?
Então, quando tentarem fazer essa pegadinha com vocês, lembrem, o pai amou o mundo, o filho amou o pai, tá? Amor, queridos, amor é o que move a intercessão. Se você não tem amor pelas pessoas, pela situação, se você não tem uma intensidade, um amor furioso, como diria minha esposa, hum, vai ser difícil. Por quê? Porque é o amor que gera a empatia que nós falamos ontem. Não sei se todos estavam na hora das perguntas, mas foi perguntado sobre isso. A empatia é um, é uma necessidade na intercessão. E no mundo espiritual, a gente pode chamar isso de quando você tem a Jesus, quando você sente o que a outra pessoa sente. Tem um nome para isso, ok? Eu já vou lembrar. Quando você sente o que a outra pessoa sente, isso se chama empatia. E você ora de uma forma bem diferente quando você tem empatia. Porque você está sentindo a dor da pessoa. E foi o que nós falamos ontem um pouco sobre a intercessor sentir a dor do outro. Entende? Então, assim, o amor é a base de toda intercessão. O amor é a base do cristianismo. Se não tem amor, não tem nada. Por isso o amor não está no livro. Porque o amor está em tudo. E ao mesmo tempo em lugar nenhum. Felipe, o que você está falando é controverso. Não, porque a definição de amor, queridos, é muito relativo. O que é para mim amor não é para você. Ah, eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas achavam que minha mãe era louca porque ela ficou quase 20 e poucos anos, não me lembro mais, quase 25 anos, com um homem que agredia, que xingava, que blá 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 blá. Para muitas pessoas isso era loucura. Para minha mãe isso era amor. E aí? O amor é relativo ou não? Amados, amar é uma necessidade de todo cristão. Você tem que amar o teu próximo. Você tem que amar o teu não próximo, o teu longe. Você tem que amar o teu inimigo. Você precisa amar as pessoas, porque é o amor que transforma, você entende? Se não houver amor, não tem como. Não funciona. Felipe, eu não acho que eu seja assim uma pessoa tão amável ou eu não sinto tanto amor pelas pessoas. Queridos, por isso que eu falei que o amor é relativo. Eu não estou falando que você tem que ser um apaixonado, mas você tem que ter um nível de amor que impeça você, por exemplo, de praticar um mal contra aquela pessoa. Aí você vai dizer, mas isso é um dos mandamentos? E eu vou te dizer, Jesus vem para que os mandamentos não sejam mais cumpridos por obrigação, mas sim por amor. Não é só a obediência, é o amor. Entende? Então, a base da intercessão é o amor. Se não tem amor, não tem. Não tem intercessão, não tem oração, não tem evangelho. Se não tem amor, não tem nada. O amor é a base para tudo. E como é o amor? Essa daí é fácil. 1 Coríntios 13, você lê lá, tá a descrição de que tipo de amor que nós precisamos ter. Felipe, não tenho esse amor. Jesus pode te dar. Se Jesus estava conversando com o meu pastor, ele me fez uma pergunta. Nós estávamos falando sobre isso. E ele falou assim, Felipe, o teu pai fazia com você o que você faz com o seu filho? Eu falei, não. Ele falou, então a forma de amar que teu pai tinha e a sua são diferentes. Eu falei, são diferentes. Ele falou, e quem ensinou você a amar dessa forma? Eu falei, Jesus. Ele falou, muito bem. Jesus me ensinou a amar meu filho de uma forma como meu pai não me amava. Não que meu pai não me amasse, mas a forma que ele demonstrava não era a mesma. Jesus me ensinou a amar minha esposa de uma forma diferente com a qual eu via meu pai transmitir amor para minha mãe.
Então, queridos, o que acontece? O amor, ele é ensinável. É possível aprender a amar. E com isso, a nossa empatia pelas pessoas e situações se torna cada vez mais afinada. E a intercessão vai fluir de uma forma mais incisiva, mais talvez até agressiva e mais efetiva, com certeza. Amém? Então, lembrem que o amor, ele é a fonte de todas as coisas, ok? O próximo tópico aqui que eu anotei hoje são os lugares. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Responde aí. A hora que a gente abrir para as perguntas, eu quero escutar vocês. Nós sentimos a presença de Deus aonde? Não estou falando no nosso corpo, estou falando do ambiente. Se eu levar você em um templo budista, num terreiro de Umbanda, numa mesquita islâmica, ah, não sei, em um, em um, em uma casa espírita, o que você vai sentir dentro desses lugares? Se a tua resposta for opressão, eu quero pedir para que você comece a rever algumas coisas. Por quê? Você precisa entender que não somos nós que somos alterados pelo lugar que estamos, mas somos nós que alteramos o ambiente em que estamos inseridos. De novo, nós não podemos ser alterados ou afetados pelo ambiente que estamos, mas nós devemos afetar, transformar o ambiente em que fomos colocados. O que eu quero dizer para você é que você é capaz de manifestar Cristo em qualquer situação, em qualquer lugar, num, num boteco, seja onde for. Ali haverá manifestações do Espírito Santo, ali haverá curas, ali haverá conversões, ali haverá transformação de vida, almas serão ganhas. Por quê? Porque você está lá. E é isso que você precisa entender. Identidade não é orgulho, queridos. Vocês saberem quem vocês são não torna vocês orgulhosos. Vocês precisam ter uma identidade bem formada, como Cristo. Eu sei quem eu sou. Quem você é? Eu sou o filho do Pai. Eu fui enviado pelo Pai para fazer coisas e obras para que o nome do Pai seja glorificado. Ele veio, fez obras para que o nome do Pai fosse glorificado. Tendo feito isso, nos enviou para que nós fizéssemos obras ainda maiores. Aonde? Em todos os lugares do mundo. Não ficou restrito à igreja, à minha casa, a um grupo de louvor e adoração, a um grupo de oração. Queridos, a gente tem que manifestar Cristo em todos os lugares. Todos os lugares. A atmosfera do lugar tem que mudar. Se as trevas dominavam aquele ambiente, quando você entra, elas precisam sair. Mesmo que o território físico seja delas. Elas precisam sair e dar espaço para a manifestação da glória de Deus. Lembra quando eu falei sobre pessoas que veem demônios, só demônios? E que isso é uma coisa que precisa ser revista? Porque se existe um demônio, tem que ter dois anjos? Conta básica lá, um terço, lembra? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Gente, aonde você está, a manifestação da glória de Deus tem que ser tão palpável que os demônios, além de fugirem, as pessoas precisam ser libertas, as pessoas precisam começar a ser batizadas pelo Espírito Santo, ainda que você não fale nada, ainda que você não abra a boca para orar. Só o fato de você estar naquele ambiente, a atmosfera dele tem que ser mudada.
Felipe, você conhece pessoas que já fizeram isso? Já conheço sim. Você faz isso, olha, queridos, eu já tive alguns testemunhos da atmosfera sendo alterada. O que gera isso, Felipe? A nossa vida com Deus. Santidade, jejum, oração. E entender que você tem que carregar a glória onde você for. A Arca da Aliança, queridos, não existe mais para que nós fôssemos ela. A tábua da lei é o nosso coração. Os pães da preposição é a ceia que nós ingerimos. A vara somos nós mesmos. Porque nós vamos e carregamos a glória de Deus por onde quer que nós vamos. Felipe, o que é que eu preciso fazer quando eu chegar nesses ambientes? Nada, você só tem que manifestar Cristo e as coisas vão acontecer. Queridos, eu tenho um testemunho de uma escola que acontece nos Estados Unidos do sobrenatural. E nessa escola, uma das aulas, existe um templo budista nessa cidade muito grande. Em uma das aulas sobre intercessão, a professora leva toda a turma para fazer uma aula de campo nesse templo budista. E o que acontece? Todos ficam impactados porque eles sentem uma glória manifesta de Deus poderosíssima enquanto eles estão dentro do templo budista. Alguns quase não conseguem se conter da presença de Deus. Mas a presença estava no templo budista ou estava neles? A presença estava neles. O que que essa professora quis mostrar com isso? Que eles carregam aonde eles estiverem. Templo budista, num bar, no trabalho, num ônibus. Gente, aonde você estiver, a glória tem que se manifestar. Porque Deus está dentro de você. E você simplesmente precisa se lembrar que Cristo morreu e que você faz parte desse corpo e que então você pode manifestar a luz e a glória de Cristo aonde você estiver. E quando isso acontecer, isso vai começar a emanar do teu espírito e tudo aquilo que está ao teu redor vai começar a ser afetado por essa glória. E essa manifestação vai transformar a vida das pessoas. Se você crê, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Altere as atmosferas que você está. Felipe, eu quero ver isso. Comece a orar, Senhor, eu quero alterar essas atmosferas. Querido, a expressão atmosfera é ambiente, ok? Que atmosfera a gente tem uma só. Mas o ambiente onde você está precisa ser alterado. E isso diz muito da forma com a qual a intercessão vai acontecer. Porque imagina assim, queridos, mais uma vez usando o exemplo de uma intercessão na igreja. Se nós tivermos 10 intercessores que alteram a atmosfera dos ambientes, como você acha que vai acontecer um culto com 10 intercessores capazes, que entendem que eles são capazes de alterar a atmosfera de um ambiente? Vai ser lindo, o culto vai fluir de forma extraordinária, acontecerão coisas maravilhosas que Deus fará. Se não, a guerra vai ser mais intensa. É possível, normal, tranquilo. Mas é mais fácil se você manifestar a glória na atmosfera. E por que que eu estou falando isso? Porque a, as armas que nós temos em Deus, elas são manifestas através de nós. Vocês entendem? Se isso está dentro de você, você vai conseguir manifestar isso externamente no mundo espiritual. E quando eu estava escrevendo esse livro, e eu pensei em escrever sobre as armas de guerra, eu não queria fazer nada assim muito muito fora do que a palavra nos instrui.
E por que você diz isso, Felipe? Porque eu já vi pessoas usarem as mais diversas armas. As mais diversas. Gente, olha, eu vi coisas que até eu falei, nossa, eu acho que o irmão passou assim uns 5 centavos. Mas amém, né? A gente ora e pede para que Jesus tire a religiosidade do nosso coração. Mas eu já vi gente dar tiro de bazuca, de fuzil, jogar bombinha, jogar bolinha. Já vi gente colorir as pessoas. Eu já vi de tudo. Olha, algumas eu dava risada, outras eu achava estranho, outras eu realmente achava interessante. Mas eu queria trazer algumas delas que estão dentro da Bíblia, que são simples, tá? A primeira arma que nós temos na nossa guerra, que está lá no nosso livro, ela é a mais difundida de todas: o sangue de Jesus. Que levante a mão aqui a pessoa que nunca disse a seguinte expressão: o sangue de Jesus tem poder. Se você nunca disse isso, querido, me procura no final. A gente vai tentar mandar para você algum presente, um chocolate, alguma coisa a gente vai mandar para você, porque você é uma exceção à regra. Eu não conheço um crente que em algum momento de dificuldade, de luta, de guerra ou de medo, não tenha fechado o olho com força e falado, gente, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus... E aquilo virou até um mantra. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus! E o sangue de Jesus tem poder, sim. Amém? Foi através do sacrifício de Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, que efetivamente nos garantiu a nossa vitória. E foi através do sangue que Jesus derramou na cruz que ele comprou para Deus os santos de todas as línguas, tribos e nações. Queridos, mais para frente a gente vai falar de uma outra arma, mas no mundo espiritual absolutamente nada é de graça. E o sangue de Jesus é a moeda mais poderosa. Tudo tem um custo e a tua vida foi a vida de Cristo. A minha vida foi a vida de Cristo. E ele só pôde comprar todos nós, porque ele era um cordeiro imaculado, porque ele não tinha pecados. Queridos, o sangue de Jesus é capaz de alterar a estrutura do DNA de um ser humano. Genética, física, ok? Eu estou falando de físico. Estou falando do espiritual, não estou falando da alma. O sangue de Jesus altera a estrutura da genética das pessoas. Isso está escrito no livro. Se você pegar, ontem nós falamos de Simão Sirineu também. Ele foi o cara que carregou a cruz de Cristo. O que eu não falei ontem, queridos, imagine o que tinha na cruz: sangue, muco, suor. Todos os fluidos do sangue de Jesus estavam naquela cruz. Porque realmente foi um processo extremamente, para falar o mínimo, doloroso, mas foi cruel. Eles pegam Simão Sirineu, que estava ali, fazem ele carregar a cruz. O que que toca no corpo de Simão? A genética de Cristo. O sangue, o muco, o suor. E você vai ver lá para frente que esse cara, o Simão Sirineu, levou toda a família dele a Cristo a ponto de Paulo ter a, a esposa dele como sua própria mãe. Olha o que olha o que o sangue de Cristo foi capaz de fazer. E ali nós estamos falando do sangue físico. Ainda não havia sido consumado a morte de Cristo, que dava acesso a tudo isso que nós temos hoje. Agora você imagina hoje que Cristo já morreu, o sangue já foi derramado e ele nos dá acesso a tudo que nós temos por conta do sangue de Jesus. Então não há arma mais poderosa que o sacrifício. O que me leva à segunda arma que está escrita lá, que é a cruz. E a cruz é o simbolismo do sacrifício. Felipe, você é a favor de usarem crucifixos? Eu acho que não é interessante os que têm a figura de Cristo pregadas nele. Por quê?
Porque Jesus já não está mais na cruz. Então, não tem por que a gente fazer uma representatividade de algo que foi passageiro. E crucifixo sem Jesus, só o crucifixo. Não vejo problema. Ele era usado como símbolo de maldição. Mas a palavra fala que o Senhor transforma a maldição em bênção. Ele hoje representa para nós o sacrifício de Cristo, que também representa, por conta disso, a nossa redenção. Então, minha sugestão para você: ore. Você deve usar uma cruz ou não, se você usa ou não usa. Mas a cruz é um simbolismo da nossa salvação. Porque foi a cruz que efetivamente fez com que todas as profecias se cumprissem. Queridos, tudo que Jesus faz, tudo que ele fez, todos os passos que José, enquanto pai, tomou com Jesus, foi para que se cumprisse a profecia. Je José tira Jesus com Maria e vai para o Egito, para que se cumpra a profecia que fora dito por intermédio do profeta, que do Egito viria salvação. Jesus volta do Egito e para na Galiléia, para que se cumpra a profecia, Galiléia dos gentios, blá, 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 blá. Entende? Tudo que foi feito por causa da profecia. E a palavra diz, foi profetizado, que no madeiro ele morreria, como os malditos, porque as pessoas que eram crucificadas eram malditas. Por quê? Porque a maldição estava em ser crucificado. E por que Jesus se tornou maldito? Para que eu e você nos pudéssemos ser abençoados, benditos. Então, para que nós pudéssemos ser benditos, ele teve que se fazer maldito. Então, a cruz é o simbolismo da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Algo que já aconteceu, que não necessariamente precisa ser usado. Eu conheço igrejas que usam, e eu acho super legal, super bacana, mas se você não quer, não usa. Mas saiba que a cruz é uma arma de guerra. Como? Você pode reivindicar tudo que foi feito na cruz. Durante a oração, você pode lembrar que a cruz, no momento da cruz, foi consumado o sacrifício. Que a cruz que Satanás levantou para Cristo foi aonde ele enterrou as trevas. Então, a cruz é uma arma de guerra, porque ela traz à nossa memória o sacrifício de Jesus que nos trouxe vida. Então, tudo que nos traz à memória a esperança pode ser usado como arma de guerra. E antes de nós continuarmos, queridos, temos algumas armas ali, tá? Não todas. Eu também não vou falar de todas que estão escritas. Está lá na apostila, todos vocês que estão aqui online hoje, ao vivo, tem um material, então leiam o material, tá? A próxima é uma das que eu mais gosto. A palavra do Eterno, a Bíblia. A palavra escrita. Queridos, não há poder maior em uma oração que é feita utilizando a palavra escrita. Por que, Felipe? Porque é um decreto que já foi liberado da boca do Eterno. O que eu e você falamos são decretos? São decretos. Mas, mas a palavra escrita é um decreto de Deus que já foi aprovado e ele foi divinamente inspirado a ser escrito para que nós pudéssemos utilizá-lo. Então, eu até dou alguns versículos lá no final, alguns textos que você pode usar para a oração. Então, quando você está orando, você usar versículos bíblicos durante a tua oração, faz com que a tua oração ganhe um peso espiritual muito maior. Por quê? Porque você está colocando diante de Deus aquilo que ele já escreveu. Então é a mesma coisa que você simplesmente tivesse reforçando. É exatamente a mesma coisa, queridos. Olha, já está escrito aqui, então eu só estou pedindo para que se faça cumprir aquilo que já foi acordado. Sabe? É como se você pegasse a lei, chegasse, por exemplo, numa situação jurídica e falasse: olha, a lei diz
que eu tenho direito a isso. Então, o Senhor pode ver aqui, ó, que está escrito no versículo tal, capítulo tal, na lei número tal, no inciso primeiro, parágrafo segundo, enfim, que eu tenho direito. E esse direito foi escrito aqui, ó, que segundo as palavras do próprio Eterno, você tem que cumprir. Está aqui, está escrito. Então, por exemplo, queridos, quando Satanás atenta contra a sua casa, você pode usar, por exemplo, o que está escrito no livro de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um versículo simples que todo mundo conhece. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você vai declarar, porque está escrito. E se está escrito, vai se cumprir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu não aceito nada diferente disso. Nós serviremos ao Eterno, juntos herdaremos os céus, porque está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou passando por um processo de deserto, eu estou passando por uma dificuldade, mas está escrito que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Então, em nome de Jesus, eu ceifarei com alegria. Por quê? Porque está escrito. Queridos, é lindo você escutar uma oração que durante todo o tempo a pessoa ora. Está escrito. Porque está escrito. E se está escrito, tem que se cumprir. Por isso, leitura bíblica é o mínimo, né? Eu não lembro se eu falei sobre isso ontem, mas leia a Bíblia, queridos, dia, noite e dia, enquanto Jesus não voltar, leia. Com vontade, eu falei isso ontem, lembrei. Com vontade, sem vontade, leia do mesmo jeito. Porque é o que vai te dar base para uma guerra, ok? Vamos lá, vamos acelerar aí. Próximo, adoração. Adoração é algo que eu gosto da adoração na guerra, porque muitas vezes a adoração ela nos joga para um novo nível. E a adoração ela não precisa ser necessariamente é, louvor, cantar, tá? Essa é uma forma de adorar. Alguns cantam, outros tocam, outros nenhuma dessas coisas. Mas adora. E quem adora, adora a Deus. Então você não necessariamente precisa participar de uma adoração convencional para você ser um adorador. Ok? Eu falo de algumas formas de adorar, então cantar, tocar, dançar, pintar, desenhar, até pessoas que trabalham com esculturas podem adorar. E elas podem sim interceder através disso, ok? Eu conheço igrejas, ministérios, que pessoas intercedem através da dança. Elas estão dançando numa forma de intercessão a Deus, sem emitir uma única palavra. Queridos, isso é poderoso. Eu conheço pessoas que intercedem através da pintura, sem a necessidade de liberar uma só palavra. Deus vem, traz a inspiração, a revelação, eles manifestam aquilo no físico, e como um ato profético, aquilo se transforma no mundo espiritual e afeta todo o mundo físico. Por isso, um adorador, um intercessor, ele tem que adorar, ele tem que adorar em todo o tempo, em espírito, em verdade, com profundidade, com um coração quebrantado. Felipe, eu não sei cantar, minha voz é de taquara rachada, a minha também é, mas a gente canta, a gente grita, libera tudo aquilo que o Espírito tem em você. Porque essa pode ser uma arma de guerra. Para alguns mais, para outros menos. Eu conheço pessoas que, durante a intercessão, elas sempre estão com louvor. Sempre, 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 sempre. Eu já participei de ministrações e de escalas de intercessão em que a liderança, né, houve uma direção de Deus que nós não oraríamos, nós apenas louvaríamos a Deus.
E durante 1 hora ou 2 nós passamos louvando com uma canção, com outra. Se não tinha ninguém que soubesse tocar e cantar, radinho, sabe? Hoje a tecnologia, gente, hoje a gente nem precisa mais de rádio, ó, celular, sabe? Você carrega ali, tem uma meia dúzia de música que você pode deixar lá e adoração todo o tempo, todo o tempo. Por quê? Porque a adoração ela toca não só o espírito, mas ela toca a alma junto. E aí, para uma próxima oportunidade, aí a minha esposa vai falar que ela tem mais propriedade de causa, mas a música ela abre caminhos dentro da nossa alma e do nosso espírito. E não só nós cristãos sabemos disso, mas como as trevas também sabem. Vou usar um exemplo básico para você entender como a música ela pode ser usada. Queridos, a Hitler, enquanto colocava as pessoas na câmara de gás, tocava um determinado, que eu não vou falar aqui, mas ele tocava um determinado tipo de música. Porque espiritualmente aquela música abria a alma das pessoas para a morte. E a energia que era liberada na morte era ainda maior. Felipe, por que que você está dando um exemplo tão pesado? Porque, queridos, nós precisamos entender o peso que a adoração tem durante a intercessão. Você já participou de uma intercessão que tinha tambor? Ou um cara na bateria? Meu Deus! O som do tambor é um som tremendo no mundo espiritual. Felipe, eu conheço uma outra religião que toca tambor. Apropriação. O tambor nasceu no céu, a guitarra nasceu no céu, todos os sons nasceram no céu. Felipe, até aquele som que eles usam para dançar, aquelas músicas esquisitas, até aquele som, Satanás distorceu. Mas não tem uma nota que não nasceu no céu. Todo som é proveniente dos céus. Porque o Eterno disse: haja luz. Ele emitiu um som, ele não colocou a mão. Para vocês entenderem o poder do som. No princípio, houve um som. E esse som foi traduzido por: e Deus disse que haja luz. Mas isso foi uma tradução, queridos. Mas o que houve foi um som. Amém? Então libera o som que tem dentro de você. Se você vê um irmão que curte o rugido do leão, deixa o irmão gritar, deixa ele liberar tudo aquilo que Deus tem colocado dentro dele. Amém? Porque isso é poderoso. Isso é poderoso. A dança, a mesma forma. Ontem eu contei para vocês uma experiência minha de dança. Eu não sei dançar, eu não tenho perfil físico para dança, queridos. Quem me conhece sabe, a probabilidade de eu acertar um irmão com um chute ou um tapa é muito grande. Eu não tenho esse ministério na minha vida. Mas já estive em momentos em que o espírito me impelia de uma forma que não tinha, eu não conseguia me manter quieto. Já participei de momentos em que nós começamos a desenhar aquilo que Deus estava nos trazendo para que nós pudéssemos liberar no mundo físico aquilo que nós estávamos vendo no mundo espiritual. Queridos, tudo que eu coloquei nesse livro foram experiências que nós tivemos com intercessão. Tudo isso a gente, em algum momento nesse tempo de caminhada, a gente já viu, ouviu, a gente já passou, caminhou com alguém. São testemunhos. Tudo com base bíblica, amados. Porque nossa intenção aqui é trazer para vocês a base da palavra. A experiência é com o Espírito. E essa experiência é individual, é vocês, no dia a dia, na oração, na igreja, no altar, seja como for. A palavra, o conhecimento teórico, nós estamos dando. A experiência
É só vocês e o Espírito Santo. Não tem como eu queira que vocês vivam a minha experiência, experienciem o que eu vivi. Não vai acontecer. Eu sou eu. Eu estava em uma situação, em um momento, existe uma série de fatores que me permitiu viver aquilo daquela forma. Talvez para você vai ser diferente, e glória a Deus por isso. E ninguém é igual a ninguém. Isso é maravilhoso, eu acho isso maravilhoso, amém? Não queira ser igual a ninguém. Em nome de Jesus, querido, você pode sim mirar alguém para você se tornar, para você se inspirar, você deseja ser como aquela pessoa. Mas você deseja ser em hábitos, você não tem que desejar ser aquela pessoa. Você é você, Jesus fez você. Queridos, se você ainda tem problema com a tua identidade, em nome de Jesus, nós liberamos cura sobre a tua vida nesse dia. Se você ainda tem dificuldade de saber quem você mesmo é, como você mesmo deve orar, como você mesmo deve adorar, em nome de Jesus, nós quebramos isso na tua vida. Seja liberto, seja curado agora. Ore como você ora, adore como você adora, cante como você canta. Não imite outras pessoas. Porque Deus fez você do teu jeito, porque Ele quer você, amado. Em nome de Jesus, tira essa raiz de rejeição da tua vida. Em nome de Jesus, nós amaldiçoamos agora toda raiz de rejeição que seque agora, em nome de Jesus, e que o vento do Espírito sopre e nem por um sobre. Em nome de Jesus, queridos. Seja você mesmo, porque você tem tudo, tudo que você precisa para ser o melhor. Você não tem que ser como os outros. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas ele está falando do sentido de santidade, de caráter, de busca. Ele não está falando para você ser igual fisicamente, com a mesma linguagem, a mesma postura corporal. Queridos, quem conhece o meu pastor sabe que eu e o meu pastor somos bem diferentes. Mas eu miro muitas coisas do meu pastor e eu desejo buscar as mesmas coisas. Mas do meu jeito, porque eu sou o Felipe, ele é o Luiz. E vocês sabem quem é meu pastor porque está lá na apostila o nome dele. Duas vezes escrito, inclusive. Mas em nome de Jesus. Você é você e Deus te fez assim porque Ele quis você assim. Ele ama você assim. Você está me entendendo? Em nome de Jesus, rejeita essas palavras que lançaram sobre a tua vida, falando que você não ia ser ninguém, que você não ia dar em nada. Rejeita isso em nome de Jesus. Satanás usou boca de pessoas. Em nome de Jesus, não aceite isso. Deus te fez do teu jeito, porque Ele queria você assim, senão Ele teria te feito de outro jeito. Em nome de Jesus, querido. Deus me fez assim, espalhado, e é para eu ser assim, espalhado. Se fosse para eu ser quietinho, Deus tinha me feito quietinho. Glória a Deus pelos espalhados e glória a Deus pelos quietinhos. Glória a Deus pelos magros, pelos gordos, pelos altos, pelos baixos. Deus te fez, aceita quem você é. Querido, em nome de Jesus, rejeita tudo aquilo que entra na tua cabeça dizendo que você tem que ser alguém diferente. Se você não está satisfeito com alguma coisa que afeta a tua saúde, busque mudança. Mas saiba que Deus te desejou desde o ventre da tua mãe. Amém? E nós vamos agora para os atos proféticos. E eu quero explicar um pouco sobre atos proféticos e a gente vai falar sobre dois deles, pelo menos. É, antes da gente entrar no nosso momento. A gente vai esticar um pouquinho mais esse momento porque a gente estava orando mais cedo pelo Brasil, então nós vamos esticar um pouquinho. É, atos proféticos. Atos proféticos nada mais, nada mais. O ato profético nada mais é do que a manifestação física palpável de algo que
deve ser refletido no espiritual. Diferente do que eu falei na adoração, que nós recebemos um desenho dos céus e fizemos na terra, o ato profético é algo que também vem dos céus, mas nós fazemos na terra com a esperança que ele reflita no céu. Com a certeza, eu diria que ele reflita no céu. Ah, nós temos um livro bíblico, e eu não vou falar qual é, depois eu quero que vocês me contem, que está cheio de ato profético. O livro inteiro é um ato profético. É um dos grandes profetas, para diminuir, para ficar mais fácil, ok? É um dos grandes profetas que dormiu tantos dias de um lado, tantos dias do outro. Você sabe de quem que eu estou falando? Você sabe, escreve aí no chat para nós o nome do livro, que é o nome do profeta. Gente, tá fácil, tem poucos livros de profetas grandes na Bíblia, hein? Quero ver vocês escreverem aí. Atos proféticos são isso. Então, você, por exemplo, eu lembro de uma situação em que estava acontecendo um ataque. Deixa eu ver. Eu vou dar um exemplo, ok? A igreja está sendo atacada de forma externa. Coisas estão acontecendo ao redor da igreja que estão atrapalhando o culto. Vocês têm orado, ungiram já o local e tal, e a coisa parece que continua difícil. E alguém tem uma direção. Eu acredito muito que atos proféticos eles têm que ser direcionados por Deus, amém? Ato profético não é os famosos atos patéticos, que tem gente que tudo virou ato profético. Ah, não é ato profético. Não, não. Calma aí. Atos proféticos eles têm motivo, eles têm direção, eles têm um momento, eles têm um porquê, eles têm uma relevância e certamente eles vão ter um efeito. Olha lá, tem meu irmão que já respondeu aí o livro. Quem ainda não entendeu qual era, lê lá. E alguém recebeu de Deus uma direção. Eles pegaram uma folha de papel, ou um quadro, desenharam a igreja, fizeram um círculo em volta da igreja e declararam que nada atingiria na igreja num raio daquele tempo, daquele espaço em que o círculo estava de distância da igreja. Então eles fizeram um cerco de proteção em volta da igreja, que inclusive está nesse livro ali que o irmão compartilhou. Algo muito semelhante, ok? O que acontece? O que estava no físico começa a manifestar no espiritual e todo o ataque que Satanás estava gerando ao redor da igreja cessa. Felipe, eu não creio muito em atos proféticos. Eu acho que isso aí é coisa do Velho Testamento. Não está no Novo. Nunca vi ninguém comer comida cozida sobre fezes. No Novo Testamento ninguém sai andando nu. Pois é, querido. Não. Deixa eu perguntar para você. Vou te perguntar de dois atos proféticos. Primeiro, você já usou óleo de unção? Se você já usou óleo de unção, você fez um ato profético. Ah, o ato profético, queridos, do óleo de unção, ele se aplica desde que esse óleo não seja usado para unção do enfermo e para unção de utensílios da igreja. Porque o óleo, na Bíblia, tem essas duas funções. Ungir os utensílios do templo, e eu ainda estou sendo bem generoso em transferir isso para a igreja, ou para ungir enfermos. Se você se ungiu, ungiu tua casa, ungiu o teu filho, a hora que você foi orar por alguém que não era um enfermo por outro motivo, você ungiu essa pessoa. Se você ungiu o teu carro, teu celular, teu computador, tua mesa, se você ungiu qualquer coisa, querido, que não é um tecido do templo ou não é um enfermo, foi um ato profético. Pois é, ninguém eu acho que tenha te contado isso antes, né? Mas é um ato profético. Por quê? Porque o óleo não tem poder em si só. Nenhum óleo tem poder em si só.
O que tem é a fé ativada através daquela ação. A ação de ungir. Ungir é um ato profético. Então, a tua fé age através de um ato para que haja uma reação. Felipe, eu não acredito em óleo de unção. Nunca usei óleo de unção. Agora eu vou falar sobre um segundo ato profético. Se você frequenta uma igreja cristã que crê em Jesus e em seus princípios e na sua palavra, você com certeza, pelo menos uma vez na sua vida, você já deve ter feito isso. Ceiar, comer do pão e beber do cálice. Se você já ceiou na sua vida, você está fazendo um ato profético. Felipe, ceia não é ato profético, aí você já está, né? Aí já é demais. Não, querido. Por que que é demais? Você já comeu um pedaço de carne? Quando você botou o pão na boca, ele virou carne? Quando você tomou o suco, ele virou sangue na tua boca? Você sentiu o gosto do sangue? Se já, compartilha com a gente quer saber da tua experiência. Se não, é um ato profético. Porque você não está comendo um pedaço de carne de Jesus, nem tomando um pouco do sangue dele. Se você está usando elementos representativos, é um ato profético. Pois é, queridos, veja só. A gente faz ato profético todo mês e nem sabe. Alguns 2 vezes, alguns todo dia. Amém? Depois, se alguém quiser falar sobre isso, a gente conversa sobre a ceia, tá? Mas você pode ceiar todos os dias, se você quiser. Amém? Biblicamente falando, tá lá, tá? Na nossa apostila a gente escreve sobre isso também. Ok, queridos? Então, atos proféticos são reais, funcionam, só que eles têm que ser direcionados. E eles são armas de guerra extraordinárias. Muitas vezes, coisas que não rompem no mundo espiritual, quando um ato profético é feito, ele ativa a fé das pessoas de forma tão grande que rompe. O que me leva à última arma de guerra que eu quero falar nessa noite: ofertas. Ah, sim. Você ia falar de dinheiro, óbvio que eu ia falar de dinheiro. Por que não? A Bíblia fala. Primeira coisa, querido, se você não dizima, tua intercessão já está começando a ficar complicada. Se você não oferta, primícias eu não vou entrar no assunto porque nem todo mundo entende. Mas nós podemos conversar depois. Mas, queridos, você precisa entender que Deus ele não precisa do seu dinheiro. O que ele quer é que você entregue o seu coração. Na Bíblia, quem divide o coração do homem, amado? Está escrito lá: Satanás e Jesus dividem o coração. Deus e a prostituição dividem o coração do homem. Não. Está escrito que o que divide o coração do homem é o dinheiro. Então, amados, me diz uma coisa: como que você renuncia a isso? Ofertando, primiciando, dizimando. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender como isso é importante? Eu conheço pessoas que, através das ofertas, romperam orações de anos. Oraram por anos sobre situações que nunca rompiam e eles foram e depositaram ofertas no altar em homens de Deus e romperam. Porque, queridos, quando você oferta, você estabelece um altar poderoso. Felipe, biblicamente isso é do Velho Testamento. O dízimo é do Velho Testamento. Você tem razão. O dízimo está no Velho Testamento. Você nunca vai. Não tem versículo de dízimo no Novo Testamento, Felipe. Você está certo. E agora, o que faremos?
Faremos o que o Novo Testamento diz. Todos vendiam tudo que tinham e entregavam nos pés dos apóstolos. Você tem razão. Velho Testamento é 10%. Novo Testamento é 100%. Vende tudo e entrega. Esse versículo está no Novo Testamento, queridos. E aí? Então, não tem desculpa. O que você está procurando é um pretexto. Você está entendendo? Porque, queridos, não tem por que vocês fazerem isso. Vocês estão entendendo? Orar, jejuar, isso é o mínimo. Dizimar é o mínimo. Comecem a trazer ofertas no altar do Senhor. E Ele certamente vai mover a vida de vocês. Essa é uma arma de guerra. Se você tem orado e a tua oração ainda não causou o efeito que você gostaria, leve uma oferta no altar. Felipe, mas ainda não aconteceu. Oferte sabendo o que vai acontecer. Aonde? Na tua igreja, no sacerdote. Tá? Eu acredito muito na oferta na vida da pessoa, principalmente se você busca aquilo que aquela pessoa tem. Felipe, Bíblia, de novo. Vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos, não na sinagoga, não no templo, no pé dos apóstolos. Vocês estão entendendo? Então, queridos, por favor, entendam que a oferta, ela, ela acontece para que haja rompimento na tua vida, não na de quem recebe. Quem recebe, não recebeu um valor. Você, você abriu algo sobre a tua vida, ok? Por isso, meus amados, eu quero falar para vocês. Dinheiro, se você quer saber se uma pessoa é convertida, saiba se o bolso dela é convertido. Se ele não converteu o bolso, ele ainda não é convertido. Amém? E eu gostaria, queridos, que vocês mantivessem isso ah, dentro do coração de vocês.